A reunião do G20 de ministros das relações exteriores de todo o planeta. O encontro, que ocorre no Rio de Janeiro, é o primeiro desde que o Brasil assumiu a presidência do grupo. Luciana Tadeu, a nossa nova colega aqui, correspondente de assuntos internacionais, vai trazer a expectativa para essas discussões. O governo brasileiro quer colocar na agenda do bloco, que reúne as maiores economias do mundo, o combate à fome, a transição energética para combater a mudança climática e a reforma dos organismos de governança global, como a ONU. Participam da reunião o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o chanceler russo, Sergei Lavrov, e outros ministros das relações exteriores e representantes diplomáticos de todos os países do bloco. Nesta quarta, eles avaliam a conjuntura internacional e, na quinta, discutem as reformas dos grandes organismos internacionais. Mas a recente comparação entre o que ocorre em Gaza com o Holocausto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a crise diplomática com Israel neste momento podem tirar o foco dessas discussões. Para o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty e o principal negociador político do Brasil no G20, o aumento das tensões com Israel não deve comprometer a agenda brasileira para o bloco. Ele ressaltou a importância de reformar organismos de governança global, uma das principais propostas do Brasil. Lírio citou um estudo que concluiu que no ano passado houve 183 conflitos internacionais, uma quantidade recorde nas últimas 3 décadas. Um número sem precedentes nas últimas 3 décadas, ou seja, retornamos praticamente a um nível de conflitos do período da Guerra Fria. Então, isso mostra que há um déficit de governança para enfrentar os desafios atuais. Desafios de vários tipos, não só desafios globais, como a questão da mudança do clima, mas o desafio básico de preservação da paz no sistema internacional. Ele reiterou que Lula sempre defendeu a paz, mas disse que é preciso levar a cabo reformas em organismos internacionais como a ONU para evitar a eclosão de novos conflitos. Luciana Tadeu, para a CNN Brasil. Obrigada, Luciana. Pedro Duran, e aí? Nós teremos, então, vários ministros de relações exteriores reunidos aqui no Brasil, toda uma estrutura para recebê-los, a exemplo de Antony Blinken, que já está, mas foi encontrar Lula antes disso. Assuntos importantes, mas no meio do caminho uma crise diplomática, né? Que, lógico, não tem como não falar sobre isso. Sim. E se do ponto de vista prático do discurso político o foco está sobre Lula por conta da declaração dele que comparava a atuação de Israel ao genocídio, na diplomacia internacional o foco está sobre os Estados Unidos, que vetou mais de uma vez resoluções na ONU para o cessar-fogo em Israel. Isso, a gente está falando de outubro do ano passado, quando de fato a gente teve um agravamento do conflito, e estamos falando de ontem. Então, há uma pressão por parte dos países para que os Estados Unidos comecem a rever, já está revendo a posição internacional deles em relação à questão do cessar-fogo, para poder ter um armistício, para poder ter paz no Oriente Médio, porque Israel se pauta muito na diplomacia internacional pelo que diz os Estados Unidos, é um aliado importantíssimo de Israel. Então, se você tem uma mudança de postura dos Estados Unidos que passa a pedir, defender publicamente, baixem as armas, isso pode mudar no cenário internacional. Então, de certa forma, é de se esperar que haja nesse momento no G20 uma pressão sobre os Estados Unidos justamente para que esse cessar-fogo seja defendido pela nação americana e aí, consequentemente, isso cause uma repercussão na diplomacia internacional e também na política interna de Israel, Elisa. E um dos principais assuntos, lógico, é que o país quer tratar de fome, mudanças climáticas no G20. Essas são as bandeiras, né, que serão levadas também pelo nosso país dentro do encontro que começa hoje à tarde.